Povo querido, povo amado, Igreja Cristã Evangélica de Sobral e amigos aí espalhados por outras cidades, espalhados aí pelo mundo afora. Estamos numa live aqui, domingo, não é a mesma coisa que um culto de domingo, todos nós sabemos, mas é o que temos para o momento, é o que temos para agora. Então eu quero poder mostrar para vocês um pouco da palavra, lembrando que nós estamos aqui numa incrível, numa bela, numa deliciosa jornada na carta de 2 Pedro, que é uma carta pequenininha, 3 capítulos pequenos, e eu vou contar, já falei várias vezes, vou falar de novo, tem sido uma excelente experiência para mim. Tem sido incrível poder ouvir em várias versões, poder refletir sobre essa questão de todo o ensino que a palavra do Senhor traz por meio de Pedro, por meio dessa segunda carta que ele escreve. Tem sido muito legal. Eu tenho aprendido, muitos sentimentos têm me vindo ao coração, principalmente o temor por me afastar do conhecimento de Deus, o temor por muitas vezes ceder lugar a falsos mestres, que Deus me livre me tornar um FM, um falso mestre. Quero poder falar sobre eles ainda nesse comentário. Eu acredito também que tem sido muito instigante, muito empolgante para a igreja, né? Isso não tem nada a ver com gabolice, nada a ver com o pastor está convencido. Não, não é essa questão não. É porque realmente muitas pessoas têm conversado comigo, têm falado sobre a experiência que têm tido através das lives em 2 Pedro, e aqui nas quartas às 19 horas e aos domingos às 18 horas. Hoje eu comecei aqui um pouco mais tarde por algumas questões técnicas de bastidores, tá bom? Segredo, tá certo? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Estamos aqui mais uma vez com violão. Agradeço aí o Assisão e a Rayane pelo violão aqui de primeiríssima qualidade. Então, a igreja tem sido empolgada, né? E aqui também vai os meus agradecimentos aos amigos que estão recebendo os links, aos familiares que estão recebendo os links e estão nos acompanhando. O legal é que o povo fica até o final e volta, né? Rapaz, eu tô feliz. Eu vou esquecer de alguém, mas aí vai minha menção honrosa, tá certo? Vai aí Carlinha, que está nos ouvindo aí, viu, Baiano? Com o Wellington constantemente, graças a Deus. Temos aqui a mãe, a família Juliana também nos ouvindo aí, papai, mamãe, irmãzinha. Temos aqui o povo da Parnaíba, né, Luana? O povo da Parnaíba nos ouvindo aí, Luana, mamãe, prima. Deus abençoe aí a vida de vocês. A Monique aí mandando o link para tudo quanto é canto. Show de bola, né? Nós temos aqui a vovó da Juliana também marcando presença, mamãe da Vivi também marcando presença, um povo querido, povo amado, né? Temos aí o Klinger, nós temos aí o Taylor, muita gente querida aí nos acompanhando. Deus abençoe. Vai aí o meu agradecimento a todos os amigos que têm topado o desafio de caminhar com a gente nessa jornada, tá bom? O ensino de 2 Pedro gira em torno do conhecimento do Senhor. Importante sabermos, importante lembrarmos que o conhecimento do Senhor tem a ver, sim, com as informações, com aquilo que podemos saber de Deus, mas não é mera cognição. Ou seja, não tem a ver apenas com mais informação para a nossa cabeça. Não é só isso. Esse conhecimento do Senhor nos aproxima dele, tem a ver com intimidade, né? E com Deus é possível tanto ouvirmos, quanto falarmos, quanto experimentarmos de coisas juntos. Inclusive, Deus chama muitas pessoas na Bíblia Sagrada de amigos, né? Abraão, quem não sabe, é considerado um amigo de Deus. Nós podemos ser amigos de Deus também. O Senhor Jesus fala em um determinado momento de sua vida aqui nesta terra, neste ministério terreno, para os seus apóstolos, que se eles obedecerem ao que o mestre manda, no caso, o que Jesus manda, eles seriam considerados amigos de Jesus Cristo. Então, sim, é possível nós termos uma experiência com o Senhor, e esse conhecimento do Senhor é meio que um resumo de tudo isso. Tem a ver com intimidade, tem a ver com aproximação, tem a ver com a aprovação de Deus para conosco, né? É isso que tem a ver com o conhecimento do Senhor. E nós vimos aqui, passamos aqui talvez quatro sermões, 2 semanas, né? Quarta, domingo, falando sobre quem são, quem eram, né? Não apenas quem eram, mas quem são também os inimigos do conhecimento do Senhor.
E a esses eu dei aqui um apelido não muito carinhoso de FM. E esses FMs são os falsos mestres, tá certo? Esses FMs aí, aqueles que avacalham a palavra do Senhor, aqueles que muitas vezes falam bonito, conseguem atrair seguidores, seja no Instagram, seja no Facebook, seja nos eventos que fazem por aí, ou inclusive formando e deturpando igrejas que antes, outrora, eram sérias e acabam se pervertendo exatamente pelo alimento sendo diluído em veneno. Esses FMs produzem um mal danado, né? Muitas coisas foram ditas sobre os FMs e hoje nós vamos dar sequência entrando aqui no terceiro capítulo. E tem título, pastor? Tem. Luana, tem aí um título para escrever, pastor? Tem. Anote aí, né? Lembrando a nossa querida Adriele, anote aí o tema dessa noite. O que não podemos esquecer. Esse aí é o tema da mensagem dessa noite. Eu acho que o link que você pegou já veio aí, inclusive, com esse tema, tá bom? O que não podemos esquecer. E o texto de hoje, meu querido Gutenberg, é longo ou é pequeno? É grande ou é uma pitadinha só de texto? Quem é que sabe? Quem arrisca? Quem arrisca aí? Pois é. Texto de hoje é só uma pitadinha. Hoje eu quero falar com vocês em 2 Pedro, capítulo de número 3, verso 1 e 2. Só isso, pastor? Oh, pelo amor de Deus, só isso nada. É muita coisa que eu tenho para falar hoje. Eu estou pedindo a Deus para que eu não me estique desnecessariamente nas palavras, mas que eu possa, vou falar rápido também para que eu possa ajudar com que o tempo não seja tão longo, tá bom? Mas eu quero tocar apenas 2 versículos com vocês. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Nós já oramos, irmão Zete, já pedimos a Deus direção, já pedimos a Deus aqui a condução para tudo que vai ser dito, então estamos na dependência do Senhor. Que Ele abra a nossa mente, toque o nosso coração e faça a nossa vida ser transformada por meio daquilo que Ele está expressando, aquilo que Ele está manifestando por meio de Sua palavra. Vamos lá? Estão prontos? Eu vou ler aqui na versão, nova versão internacional, como James costuma dizer, a versão que Jesus gosta, né? 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2, diz o seguinte, preste atenção você que está sem Bíblia, escute com toda a atenção que você puder dar. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, vou ler de novo. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, não sei aí, viu Miriam, viu Baiano, não sei quantos aí perceberam que as músicas todas tiveram a ver com a mente, com o exercício da mente. A primeira música que eu toquei é uma música chamada Novamente, né? Novamente, são 2 palavras, é uma canção que eu gosto demais, né? Fala aí de uma mente renovada. A segunda música que eu cantei foi o agradecimento e gratidão. É também um exercício de memória, tá bom? Um exercício mental. Cantamos Mente e Coração, que aqui o povo, né? O povo de Sobral falou que é a cara da Bia. E cantei por último a música Vou Me Lembrar, da melhor banda do mundo, Banda Resgate, né? Então, tudo que eu falei tem a ver com a lembrança, tem a ver com a nossa cabeça, tem a ver com a nossa memória. É disso que eu vou falar. Lembrando aqui que eu divido a minha fala em 3 degraus ou em 3 porções, a explicação, a reflexão e a aplicação. Acredito, né, que hoje será diferente todas as vezes que eu trouxe essa estrutura para vocês. Como eu costumo fazer, a maior parte é a parte da explicação, mas hoje não. Hoje eu acho que a reflexão superará a explicação. Será? Não sei. Vamos ver no que é que dá, né? Então vamos lá, povo de Deus.
Oramos, lemos, e eu falei o título aqui, o que não podemos esquecer. Então vamos aqui para a hora da explicação. Vamos lá. Quero trazer aqui algumas informações do texto. O que é que nós podemos aprender com as palavras, aqui algumas organizações da fala de Pedro nessa carta que ele está escrevendo, tá bom? Então vamos lá. Anota aí, Gutenberg, a estrutura que vai ser legal. Depois, se você puder fazer um resumo dessa estrutura, eu lhe agradeço demais. Primeira coisa que a gente vê no texto, os destinatários, né? Nós temos aqui uma igreja recebendo uma carta. Mas quando eu falo uma igreja, não pense apenas em um povo reunido em um só lugar. Não é bem assim, tá bom? Essa igreja aqui, ela foi espalhada por perseguição, minha gente. As pessoas estavam perdendo emprego, perdendo a vida, perdendo a liberdade por causa de sua fé. Em outras palavras, o fato de pessoas crerem no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração as faziam vulneráveis para perigos sociais, para violências urbanas. Então, o que nós temos de informação é que, por meio dessa perseguição, talvez aqui, ali no final dos anos 60, mais ou menos por aí depois de Cristo, começa-se uma perseguição para com os judeus. Lá de Roma, os judeus já tinham sido expulsos anos antes, e no ano 70 depois de Cristo, isso aí explode, ou seja, o templo ali dos judeus é destruído e é o que chamamos na história de diáspora do povo judeu, ou seja, eles são espalhados por mundo inteiro, eles ficam sem terra, e eles ficam sem terra aí por quase 2000 anos, sendo o Estado de Israel fundado depois da Segunda Grande Guerra Mundial, tá bom? Então é importante essas informações aí. Há uma igreja agora espalhada, né? Uma igreja na diáspora por 4 cidades, não a grande diáspora do ano 70, mas dessa perseguição por 4 cidades. Ponto, Bitínia, Capadócia e Galácia. Pastor, eu preciso decorar essas cidades? Não precisa, não é uma informação que você precisa decorar, mas eu quero que você entenda que essa igreja, que era uma só, agora foi dividida por pelo menos 4. E eles ali lutando para sobreviver em outra cidade, e a mudança sempre é muito complicada, é sempre muito estressante. Ora, se a pessoa com carro para proteger, com plástico bolha para proteger os móveis, com ajudante, a mudança ainda é estressante, agora ainda mais quando você deixa tudo para trás para simplesmente sobreviver. Pense como isso é muito mais estressante, como isso traz muito mais pavor. Essa é uma igreja que está tentando se reinventar, é uma igreja que está tentando aí sobreviver. Então, os destinatários dessa carta é essa igreja espalhada, tá bom? Mas há um detalhe aqui. E esse detalhe, minha querida Luana, é a primeira palavra que nós lemos do capítulo 3, pelo menos na NVI. É o quê? Amados. Pois é, meus queridos, amados. Amada é aqui a característica que essa igreja está trazendo, né? E essa igreja, ela é sim de fato um ambiente, um povo de amor, e eu quero poder trazer essa reflexão para vocês a respeito desse assunto posteriormente. Me aguarde aí. Mas lembrando como essa igreja ela é tratada como um povo amado, como uma igreja amada. Segunda coisa, vai anotando aí, Gutenberg. É quem é o escritor, né? Primeiro falei do destinatário, segundo lugar, o escritor. É Pedro. É Pedro. E esse Pedro é ali o apóstolo de Jesus Cristo, aquele que não tinha canudos para se gabar, para ostentar, não foi criado aos pés de ninguém, não era frequente nas grandes escolas filosóficas da Grécia, nada disso. Pedro era um bruto. Era um cara rude, era um grosseirão, pescador, né? Sem tanto entendimento, que conhecia já um pouco de Jesus, conhecia sim um pouco dos ensinos de Jesus, até que chega um determinado dia onde Jesus faz um desafio, um ultimato, para que Pedro abandonasse as redes, ou seja, abandonasse o seu contato familiar e o seu emprego familiar para seguir Jesus e se tornar um pescador de almas, um pescador de homens, tá certo? Este Pedro se torna, sim, um grande amigo do Senhor Jesus Cristo e por toda a narrativa dos evangelhos,
Mateus, Marcos, Lucas e João, nós podemos observar os acertos de Pedro e também inúmeras falhas do apóstolo Pedro, as inconstâncias do aluno iniciante. Pedro é um retrato muitas vezes de quem nós somos. Eu havia falado logo no início dessa série, dessa maravilhosa jornada aqui em 2 Pedro, que eu me identifico demais com Pedro, e usando aqui a terminologia que o Gutenberg colocou, Pedro era um cara extraordinariamente normal. Um cara simples, um cara com profissão simples, um cara sem tanta eloquência, sem tantos saberes para poder compartilhar, mas alguém que por crer em Jesus, por acompanhar o Senhor Jesus, é apelidado como alguém que seria a luz do mundo. Meus queridos, os apóstolos, ou aquele povo sem tanta instrução, um publicano, um zelote, um pescador, um povinho Zé Ninguém, foi considerado por Jesus como a luz do mundo. Enquanto para aquele povo a luz do mundo era a luz dos filósofos gregos. Era o que eles falavam, o que eles pensavam, o que eles escreviam. A luz ali daquela cultura greco-romana. Mas não, Deus, em Cristo, olha para pessoas comuns e diz, vocês é que são a luz do mundo. Por que essa terminologia? Por que Deus, em Cristo, né, através do seu Filho, falar que Pedro e os demais apóstolos eram a luz do mundo? Porque este mundo jaz nas trevas. Este mundo está cego, sem caminho, sem direção, preso em suas próprias amarras, sendo muitas vezes como uma palha ao vento, soprada, sem destino. Muitas vezes, pessoas quando param para parar nisso, ou entram em desespero, ou simplesmente deixam a vida os levar. A palavra de Deus, então, como já foi nos dito em Salmos, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Todos os que aprendem dessa palavra e vivem em compartilhar também essa palavra, podem sim se tornar a luz do mundo. E nós somos luz não como o sol, mas como a lua. A lua não tem luz em si mesma, a luz é como um espelho gigante da luz do sol para a terra. Então a luz que nós carregamos, o direcionamento que podemos oferecer para as pessoas, não tem a ver simplesmente com a minha experiência ou com a sua experiência. Tem a ver com aquilo que o Senhor nos deu e nos expressou revelando através da sua santa palavra. Então, Pedro, ele é esse cara de idas e vindas, um cara inconstante, mas que depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo se transformou em um das grandes pilares da igreja do Senhor, uma grande coluna na igreja do Senhor. Pregou corajosamente, viveu, amou, lembrando que Pedro tinha sim preconceito com não-judeus, né? Pessoas que eram gentílicas, pessoas que eram a parte de toda aquela estrutura social, religiosa e cultural que Pedro fazia parte. Pedro não queria nem andar na casa desses gentios, mas o Senhor também, isso é descrito no livro de Atos, o transformou. E adivinhem, olha que legal, olha que bacana. Pedro está escrevendo uma carta para povos não judeus, ou seja, era uma igreja gentílica, meu povo. E como é que Pedro está se referindo a essa igreja, ou melhor, especificamente a essas pelo menos 4 igrejas espalhadas pelo Ponto, Bitínia, Capadócia e Galácia, como amadas? Olha que legal, minha querida Natália, Deus dando amor ao coração de quem não amava. Pedro tinha uma rixa com os não-judeus, mas agora tanto ama quanto pastoreia esse povo e escreve com todo amor do mundo. Isso é maravilhoso. Pedro havia sido transformado, e é por isso também que eu me vejo na história de Pedro, né? Eu sou uma pessoa extremamente comum, normal, mas que está sendo trabalhado pelo Senhor, graças a Deus, e vou continuar até o último suspiro do meu pulmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, Gutenberg, o objetivo. Qual o objetivo de Pedro ao escrever 2 cartas? É o que ele está dizendo aqui. Qual o objetivo dele de escrever 2 cartas? Vamos lá. Pegaram aí? Não pegaram? Então deixa eu falar. Pedro está querendo aqui provocar um despertamento. Fala um despertamento em todos os sentidos. Um despertamento na intelectualidade. Um despertamento na alma, um despertamento espiritual, um despertamento no coração, né?
E a ideia do despertamento traz exatamente também a ideia de quem está sonolento, de quem está dormindo, de quem não está tão ligado, de quem não está tão ativo, não tão participante. Pedro quer, ó, acordem, ele quer nos despertar. É isso que ele quer ali, escrevendo para aquela amada igreja, para aqueles amados ouvintes. Pedro também quer trazer boas lembranças ao povo que estava vivendo uma dificuldade. Olha que bacana, olha que legal. Em tempos de dificuldade, né, Pedro está trazendo aqui boas lembranças. Isso me faz recordar de muita gente. Me lembro de Davi no Antigo Testamento, enquanto ele fugia, e Davi teve fugas terríveis. Ele se escondia em cavernas, sem dignidade, né, perseguido pelo rei na época, né, o primeiro rei de Israel, Saul, e depois perseguido pelo príncipe, o próprio filho, perseguido por Absalão. E diante desses sofrimentos, diante de toda essa luta, coisas lindas saíram. Diamantes preciosos surgiram através do sofrimento de Davi. Que diamantes são esses, pastor Miguel? Eu digo para vocês, os Salmos. Davi foi o maior escritor do livro dos Salmos, né? Ele escreveu muitos salmos, e em muitos salmos havia ali um cântico, uma poesia, um poema de adoração, de reverência profunda a Deus, o seu Senhor. E lembra que o background, o pano de fundo, a situação que muitas vezes Davi estava passando era de sofrimento. Né? Me lembro também do apóstolo Paulo, que estando preso, conseguiu evangelizar presos, conseguiu evangelizar os soldados que faziam sua escolta e conseguiu escrever cartas para muitas e muitas outras pessoas. Cartas para igrejas que ele havia formado, cartas para a igreja que ele não havia formado, como por exemplo a carta aos Colossenses. Colossos é uma cidade onde Paulo não esteve. A igreja de Colossenses não foi Paulo que havia fundado, mas ele escreve para essa igreja, né? Nós temos aqui a carta de Paulo a Timóteo e a carta de Paulo a Tito, né? Também sendo um instrumento para encorajar, para ensinar, para influenciar seus discípulos, uma forma de mentorear ali os seus aprendizes. Lembrando aí que Tito e Timóteo se tornaram pastor, graças a Deus, mas por meio da instrumentalidade de Paulo. O que é que eu estou querendo dizer? O cara preso, o cara sozinho, vai ficar pensando besteira? Vai pensar coisa boa. Paulo preso escreve a lindíssima carta aos Filipenses, onde ele fala no seu capítulo 4 que nós devemos pensar em tudo que é agradável, em tudo que há de boa fama. Ele luta, ele bate, ele combate ali a ansiedade, mostrando que a ansiedade é um pecado sim, porque a ansiedade é quando nós queremos tomar o papel de Deus, antecipar o futuro, controlar o futuro, saber o que acontece no futuro, mas os discípulos não são chamados nem a conhecer, nem a tomar o futuro de Deus, mas a descansar debaixo da providência do Senhor. Olha só, sabedoria lindíssima em meio à dificuldade. Pedro compreende da mesma forma, o povo estava em situação difícil, estava fugindo, não estava numa situação confortável, mas ele quer trazer boas lembranças. Fica a dica aí, viu? Boas lembranças podem ser um grande remédio para uma alma solitária e sofredora. Vamos lá. Uma outra coisa que Pedro quer aqui, com os seus objetivos, é influenciar a igreja a ter uma mente sincera. Ele quer falar, ele quer influenciar aquele povo, aqueles discípulos, para que possam ter uma mente sincera. Você sabe uma mente sincera? Uma mente não hipócrita, uma cabeça não mentirosa, alguém que seja autêntico. O Senhor odeia hipocrisia. Deus quer de nós, ele está também usando Pedro aqui, para fazer com que a nossa mente seja uma mente pura, uma mente verdadeira, uma mente que seja coerente com aquilo que nós cremos. Ora, se eu falo que sou de Jesus, mas dentro da minha mente só tem bobeira, só tem porcaria, será que eu estou sendo coerente? Lembra que muitas coisas que nós fazemos com as mãos, com a boca, fazemos porque, em primeiro lugar, nós imaginamos, nós desejamos. E é aí que está o perigo, né? A mente precisa ser uma mente saudável. Pedro está dizendo que tenham uma mente sincera. Ele também quer promover recordações sobre fatos importantes, ou seja,
do que não podiam esquecer. Recordações. Olha quantas coisas. O objetivo de Pedro é sim atingir a mente desse povo. Ele quer sim trazer aqui um despertamento, ele quer trazer boas lembranças, ele quer uma mente sincera desse povo, ele quer boas recordações, ele quer sim que nós tenhamos cuidado com a nossa mente. Quarta coisa aqui, Gutenberg, vai anotando. De quê, né? Lembrar, pastor, lembrar de quê? Me recordar de quê, pastor? De quê? Essa é a questão. Em primeiro lugar, recordações acerca das palavras proferidas anteriormente. Havia sim um ensino que aquelas pessoas haviam recebido anteriores a Pedro, né? Um ensino que era anterior ao próprio ensino do apóstolo Pedro. Então, Pedro está dizendo, lembra disso, lembra disso. Eu vi hoje uma postagem, eu acho que foi no Instagram, do meu amigo aí, pastor Pedro Pamplona, dizendo, né, que lá no céu, um dia talvez possa ter uma entrevista assim, ó, quem tá aqui por causa da mãe, né? É legal essa postagem. Pedro Pamplona. Sigam o pastor Pedro Pamplona aí no Instagram, viu? Tem muita coisa boa. E aí ele vai dizer assim, um terço daqueles que vão estar lá na glória celestial vão dizer, eu vim pela minha mãe. E o que o pastor Pedro Pamplona estava querendo dizer é que, e o que o meu querido pastor Pedro estava querendo dizer? Por causa de suas mães, ao orarem por eles, evangelizarem, falarem de Jesus, treinando-os para o caminho do Redentor, o caminho de Jesus. Que coisa maravilhosa, eu vejo isso. Eu vejo, por exemplo, a Milka falando com Apolo, fazendo devocional, ensinando, pregando, aconselhando o meu filho e sempre a gente pedindo também pela nossa querida caçulinha, né, a Naimê, mas a ideia é que antes, muitas vezes, de vocês ouvirem o que eu estou falando, vocês já ouviram de seus pais e glória a Deus. Esse foi o meu desejo aí para todas as mães. Falei especificamente a Sulamita, mas isso engloba todas, né? Que alegria é uma mãe vendo os seus filhos se tornarem grandes homens, grandes mulheres, caminhando nos caminhos do Senhor. Que alegria, que legado, que herança as mamães não vão deixar, não é isso? Pedro então fala para esse povo, para eles se recordarem daquilo que foi dito anteriormente. Por quem? Por quem? Por quem? Calma, calma, calma. Outra coisa é lembrar de quê, pastor Miguel? Do mandamento proclamado, né? A proclamação tem a ver com um anúncio, tem a ver com uma fala oficial. Pedro está dizendo, lembra qual é o mandamento? Lembra qual a proclamação? Qual a proclamação? Pedro também diz, lembrem-se da doutrina ensinada. Doutrina tem a ver com ensinamentos, com um conjunto de ideias. E essas, quando nós falamos sobre doutrina, lembrar da doutrina, lembrar dos ensinamentos, tem a ver com um conjunto de ideias ali bíblicos, passados ali àquela igreja, tá bom? A outra pergunta, meu querido Gutenberg, aí nós encerramos esse primeiro ciclo, é de quem? De quem? Eu falei de quê, né? Mas agora é de quem? E então, em primeiro lugar, talvez estivesse claro para quase todos, mas acredito que não ficou claro para alguns, de quem? Dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento. A obra dos antigos profetas era uma obra muito árdua, muito dura. Era uma obra de receber de Deus as informações, seja por meio de sonhos, seja por meio de experiências sobrenaturais, etc., mas que através desses enigmas, desses oráculos recebidos de Deus, eles pudessem passar ali a nação de Israel. Não só a nação de Israel, mas também ao reino de Judá e a outros, como o Egito, a Tiro, a Sidom. Muitos profetas vão falar também ao povo de fora. Inclusive Daniel, Ezequiel, foram profetas que falaram não para Israel em Israel, mas para Israel no cativeiro. Ou seja, estavam na Babilônia pregando, estavam na Babilônia profetizando, ou seja, fora da terra. Esses profetas falaram, eles sofreram, a maioria deles tiveram um final terrível. E quando eu falo um final terrível, eu falo de que aquilo que eles tanto falaram sobre o juízo de Deus por meio do povo que não estava se arrependendo, o chamado que eles faziam para o povo se arrepender, foi muitas vezes um chamado, uma orientação, uma série de discursos excluído. Fizeram pouco caso. Se fizessem apenas pouco caso dos profetas, né? Muitos odiaram os profetas.
há histórias de profetas cerrados ao meio de tanto ódio pelas proclamações públicas que eles faziam. Então a vida dos profetas era sim uma vida muito difícil. Em seu ensino, era um ensino que falava sobre Deus, apontava o pecado, chamava as pessoas ao arrependimento, mas também era um ensino que trazia esperança. Uma esperança de um reino restaurado, um reino perfeito. E, obviamente, quem reinaria sobre esse reino perfeito? O grande rei, o filho de Davi. Então, os profetas estavam ali preparando, dando ali grandes expectativas daquilo que iria vir. Eu me recordo de Daniel, estava lendo um pouco de Daniel ontem, sobre um sonho que o imperador, o rei Nabucodonosor teve, né? Uma estátua medonha, grandona, né? Com a cabeça de ouro e tal, aqui o peitoral de prata, aqui barriga de bronze e aqui as pernas, né? De ferro e os pés de ferro e barro. De repente, no sonho, uma pedra pequena, solta, sem auxílio de mão humana, vai nessa pedra, esmigalhaça essa pedra, papoca essa pedra para tudo quanto é lado, e essa pedrinha vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então Daniel dá o significado do sonho para o rei, de que a cabeça de ouro era o império da Babilônia e que os demais, né, os demais impérios seriam os impérios que iriam vir depois da Babilônia, com glória menor. Se a Babilônia era ouro, nós temos ali a prata, valiosa, mas não tanto, até que chega barro e ferro. Mas chega uma pedrinha. E quem vende pedra? Pedra não é valiosa, uma pedrinha pequenininha. E ele diz que ali é o reino que vai vir, que é um reino aparentemente sem tanto valor, mas que vai superar todos, vai ficar grande e tomar conta dessa terra. A pergunta que eu faço é: que reino é esse? Daniel também fala de um filho do homem, alguém que havia uma semelhança divina, mas também se assemelhava a homem. Quem é este? Quem é este? Então os profetas estão ali dando pistas, preparando o palco, montando toda a estrutura para alguém que viria. Quem é esse alguém? É Jesus Cristo, é dessa pessoa que Pedro está falando. De quem? Dos profetas. De quem? De Jesus Cristo. Lembremos da obra do Senhor Jesus Cristo. É impossível termos um dia, pelo menos para mim, não sei para você, pelo menos para mim, todo dia das mães eu lembro de Maria, Virgem Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Não sei quantos sabiam, mas Maria era uma jovem, né? Menor de idade, entre ali seus 14 a 17 anos. Será que você já parou para pensar nisso? Receber uma notícia dessa, né? E você tem uma jovem ali, pobre, recebendo ali uma gravidez diante de uma sociedade onde ela certamente teria um preconceito gigantesco, né? Olha só, não é só isso que me impressiona, mas sabe o que é que me impressiona também? Né? Só um pequeno detalhe aqui, eu estou fugindo não, viu, Zaladia? Não estou enrolando vocês não, só um detalhe, é o cântico de Maria, o Magnificat. O quanto que Maria, ainda que jovem, uma adolescente, é tão profunda no conhecimento bíblico, é tão versada no Antigo Testamento e faz aquela proclamação, aquela adoração maravilhosa, né? A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. É, meu querido ouvinte, né? Aí, Isaac, ó, lembrando aqui do nosso querido amigo no ensaião, né? É, meu querido ouvinte, a mãe de Jesus também precisava de um Salvador. É assim que o cântico que ela faz a Deus inicia. Jesus vem de uma família pobre, ele cresce como um carpinteiro seguindo ali a instrução e a profissão do seu querido pai, é obediente, é treinado, é ensinado nas escrituras, ele cresce como alguém que busca o Senhor e com 30 anos ele também recebe ali a vinda do Espírito Santo e o seu ministério público começa então a funcionar, né? Pouco nós sabemos da vida de Jesus antes dos seus 30 anos. Irmão Lade, você está me ligando, irmão Lade? Você está me ligando. Jesus Cristo cresce e com 30 anos começa o ministério, anunciando o reino, chamando as pessoas ao arrependimento, mostrando para as pessoas que aquilo que o Antigo Testamento falava está sendo cumprido. Que o tempo era correto, o tempo ali era o tempo das profecias sendo realizadas. E Jesus é o grande realizador das profecias. Isso é muito bacana, viu? Muito bacana. E nós temos aqui os apóstolos, né? A Lourdes está dizendo aqui, bendita entre as mulheres, Maria. Perfeito. É o que a Bíblia nos retrata a respeito dela.
Nós temos dos profetas, nós temos Jesus Cristo trazendo então salvação, substituindo pecadores em sua morte no sacrifício na cruz, herdando ali, trazendo sobre si os pecados de pecadores que iriam crer nele, mas também ressuscitando ao terceiro dia, mostrando que o sacrifício foi aceito, né? Mostrando que ele venceu a morte, que ele sim é o Salvador. Como é que nós creríamos um Salvador que vai nos salvar da morte, se nem mesmo ele teria vencido a morte? Sabe? Não faz tanto sentido, né? Alguém que venceu o pecado, aquele que traz paz de Deus às nossas vidas, né? Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele proclamou a salvação, anunciou o evangelho, ou seja, a boa notícia de que pecadores miseráveis como eu, como você, você é um pecador da pior qualidade, né? Eu não sei se já tinham dito isso, eu não sei se os FMs já falaram sobre isso, mas você é um pecador miserável que carece demais do Senhor. Não adianta você buscar em experiências religiosas, não adianta você simplesmente buscar fazendo coisas boas, educando os filhos como um bom cidadão, isso é bom, mas não é suficiente para te fazer aceitável diante do Senhor. Só tem uma forma de fazer você ser aceitável diante de Deus. É por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Se houvesse um outro meio de salvação, Jesus não precisaria ter passado por tudo aquilo. A coroa de espinhos, a traição dos amigos, os pregos nas suas mãos, as chicotadas em suas costas, o choro de sangue e, acima de tudo, a distância do próprio Pai. Se houvesse outra forma, Jesus não teria passado por isso. Então, a obra de Jesus é anunciar o Evangelho, é anunciar que pecadores podem sim ter os seus pecados perdoados, desde que se arrependam e creiam nele como o Salvador de suas vidas. E de quem, Gutenberg? Dos apóstolos. Os apóstolos foram esses chamados por Jesus para caminhar com ele durante mais ou menos 3 anos. Ouvirem, verem os milagres, observarem, serem uma espécie de assistentes, de alunos de Jesus Cristo, mas também ali estagiários, experimentando, fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo e depois de sua morte, sua partida aos céus, aqueles que continuariam a obra aqui na terra do Senhor Jesus Cristo. A obra continuou e aqui nós estamos. Pedro já morreu, mas aqui a igreja funciona, continua e está viva. Glória a Deus! Os apóstolos foram esses que morreram em mortes terríveis. Por exemplo, o próprio Pedro nos conta a tradição que morreu crucificado. Mas dizem que ele falou, não sou digno de morrer como o meu Senhor. E então crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Os apóstolos, então, ensinaram sobre a palavra do Senhor, ensinaram sobre a salvação. Enquanto os profetas prepararam, Jesus aqui de fato trouxe essa salvação e os apóstolos explicaram todo esse conceito. Pronto, é isso que nós temos no texto. Versículo 1 e versículo 2. Agora, e daí? E daí? Vamos então para a nossa hora da reflexão. Eu quero poder guiar vocês, me ajudem, eu sou prolixo, eu fico me devagando aqui nas ideias, fico acrescentando palavras e o tempo parece que não corre para mim, mas quando eu vou olhar no relógio já passaram 38 minutos desde quando eu comecei a minha pregação. Tenham paciência, por favor. Tenham paciência desse pastorzinho aí. Eu quero poder trazer uma reflexão para vocês acerca, em primeiro lugar, do amor. Né? Essa primeira palavrinha, igreja amada, né? Amados, né? É o que Pedro fala. Eu quero poder falar sobre o amor. Né? Como dizia aquela canção, amor, só conheci em canções que falavam de ilusões. Né? Muitas séries, muitos filmes, muitas novelas, muitas peças teatrais, muitas conversas, muitas coisas a respeito do amor. E existem poesias belíssimas, mas se queremos compreender de fato o amor, precisamos olhar para Deus. Precisamos olhar para Deus. O amor vem de Deus. 1 João, né, o apóstolo do amor, vai dizer que Deus é amor. Se queremos compreender o amor, não precisamos simplesmente devagar em ideias, apenas escutar boas músicas ou bons filmes, mas olhar em primeiro lugar para Deus, que é a fonte do amor. Esse Deus que é amor. Nós cremos na Santíssima Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo existiam desde sempre.
desde sempre, né? E se Deus é amor desde sempre, a quem ele amava? Ora, o Pai amava o Filho. O Filho amava o Pai pelo Espírito Santo. É assim que nós cremos, é assim que a nossa teologia, a nossa crença a respeito de Deus funciona, é assim que nós acreditamos. Este Deus transborda seu amor até nós. Não apenas um amor ao Filho, mas um amor transbordante até nós. E o amor que transbordou de Deus para nós é apresentado por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, é Jesus Cristo a maior prova de amor de Deus para a sua vida. É a maior prova de Deus para a minha vida. Esse sim é o Deus que nos ama. Não um Deus distante, mas um Deus que se permite estar próximo. Jesus Cristo, então, ele nos é oferecido como um sacrifício que vai nos trazer paz e vida eterna ao lado do Senhor, mas este amor também nos transforma. E aqui eu vou usar uma linguagem que Tim Keller, tem muita gente lendo aí Tim Keller, né? Show de bola. Tim Keller vai dizer, é uma transformação de dentro para fora. Este amor também, como diz Tim Keller, nos transforma de cima para baixo. E ainda de trás para frente, exatamente porque Jesus, que veio há 2000 anos atrás, revelou-me um amor que perdura e me perseguiu até encontrar hoje. E hoje eu estou em 2020 falando desse amor que me encontrou. Então, como diz Tim Keller, de dentro para fora, de cima para baixo, de trás para frente. Esse amor nos transforma. Que coisa maravilhosa. E este amor que nos transforma faz com que o nosso coração agora ame ao Senhor Jesus. Eu estava num diálogo profundo e filosófico com Apolo. Você sabe quem é Apolo? Apolo é meu filho, que em poucos dias vai fazer 3 anos. Pois é, eu estava num assunto profundo e filosófico com ele, e eu perguntei, filho, por que eu te amo? E o Apolo pensou e respondeu, ora, porque eu te amo, né? E eu achei fofa essa resposta, achei linda essa resposta. Mas não é verdade. Eu não amo meu filho porque ele me ama. Na verdade, eu amei ele antes dele me amar. E se eu sou um pai pecador, cheio de falhas, que muitas vezes já tive que pedir perdão pelas minhas grosserias a este pequeno ser de quase 3 anos de idade, quanto mais a Deus, o Pai Celestial. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Que sensacional! Esse amor de Deus é oferecido a nós em Cristo, transforma a nossa vida e nos faz amar a Cristo. Se o Apolo me ama hoje, é porque eu o amo. Já deixo a dica aqui, até para os pais que fugiram de criar seus filhos, que foram covardes e abandonaram aí, pulando do barco, as suas esposas, seus miseráveis, né? Difícil os filhos amarem vocês como vocês poderiam ser amados, porque exatamente há uma distância. E o Deus revelado na palavra de Deus é um Deus que quer estar próximo. É um Deus que quer ter um relacionamento profundo conosco. Então, esse amor nos ajuda, nos transforma para que possamos amar a Jesus. Mas não só isso. Esse amor faz com que nós amemos outras pessoas que também amam Jesus. Não só isso, mas nos faz também amar pessoas que não amam o Senhor Jesus. É por isso que um dos efeitos do amor de Deus em nossa vida é o perdão, é a falta de remorso, é os traumas sendo cicatrizados, feridas sendo fechadas, sabe? Por quê? Porque o amor de Deus é mais do que a gente merece, ô minha querida Monique, né? E aquilo que nós já... Deus já nos deu, é o que a gente comentou há pouco tempo, é o que eu cantei alguns minutos atrás, né? Deus já nos deu tudo o que é suficiente para a nossa vida. Então este amor de Deus é algo que vem dele, é demonstrado em Cristo e que transforma as nossas vidas. Ei, deixa eu fazer uma pergunta aí. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Porque uma coisa é você saber que Jesus te ama. Minha pergunta é, você ama Jesus? Segunda coisa aqui que eu quero trazer como reflexão e compartilhar com cada um que me ouve. A mente, tá bom? Falei do amor, agora eu quero falar da mente. Primeira coisa, a nossa mente não é perfeita. E se a nossa mente não é perfeita, nós esquecemos. Pois é, nem tudo que a gente vive, nem tudo que a gente ouve, nem tudo que a gente vê, nem tudo que a gente fala, nós vamos nos lembrar.
em tudo que a gente escreve, seja no WhatsApp ou em outros lugares, nós vamos nos lembrar. Então nós nos esquecemos. E por isso é preciso cuidado. É preciso que a gente possa cuidar da nossa mente. É preciso aqui um zelo pela mente. E quando eu falo de zelo pela mente, quando eu falo de zelar pela mente, eu estou falando de aprender, eu estou falando de saber, eu estou falando de compreender, eu estou falando de lembrar, eu estou falando de despertar o juízo, despertar a mente. Eu não sei quantos sabem, mas até ali os meus, deixe-me ver, até os meus 15 anos, eu era um total analfabeto funcional. Você sabe o que é um analfabeto funcional? É aquele que sabe ler as palavras, mas não entende nada. O senhor consegue ler um texto desse tamanho, depois que lê o texto, e aí, tu aprendeu o quê? Sei lá, entendi foi nada, às vezes coça a cabeça, né? Porque isso é ser analfabeto funcional. Lê, mas não entende. E eu comecei a deixar de ser um analfabeto funcional lendo a Bíblia Sagrada. Eu passei aí 6 meses lendo todo dia 3, 4, 5 capítulos por dia. Eu era um jovem de 15 anos, um adolescente de 15 anos. E eu lia e não entendia nada, como diz meu amigo Iago, bolhufas, não entendia bolhufas, né? Não entendia coisa nenhuma. Algumas historiezinhas me marcavam Moisés, José, etc. Mas não entendia nada. Eu começava a ler, meu pensamento, ó. Sabe qual é a dica? Vou dizer a dica aqui, ó. Não pare, não volte para ler de novo, só leia. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. Sabe o que aconteceu? Eu disciplinei minha cabeça a se concentrar. Eu ainda tenho muitos problemas na cabeça, né? Mas um dos problemas que eu não tenho, pelo menos não tenho em tanta quantidade, é a desconcentração. Quando eu estou ouvindo um sermão, eu me concentro. Quando eu estou lendo um livro, consigo me concentrar. Quando eu estou lendo a Bíblia, consigo me concentrar. Quando eu estou ouvindo a Bíblia, consigo me concentrar. Então isso é um exercício. É um exercício, né? Muitos dizem que se você quer retardar o Alzheimer, para quem não sabe, Alzheimer é uma doença, né, terrível que vai matando os neurônios, né? A pessoa vai perdendo as faculdades mentais, vai esquecendo, né? Como dizia antigamente, está caducando das ideias, né? Geralmente isso nos é trazido pela velhice. E as pessoas dizem, né? Os grandes especialistas dizem que se você quer que o Alzheimer passe bem longe da sua vida, leia e continue lendo. Agora o problema, o negado vai ficando velho, vai ficando na calçada, vendo coisa nenhuma, né? Às vezes só olhando para a vida alheia, né? Conversando miolo de pote, ou então na frente da televisão. Minha gente, a gente não fica mais inteligente assim não. A gente precisa estar exercitando. Então, coisa boa, muitas vezes que a gente vê na igreja, é um povo de idade avançada, mas é com lucidez maravilhosa, porque está lendo Bíblia. Porque está lendo Bíblia. E ler a Bíblia é algo fenomenal. Sabe? A gente precisa cuidar da nossa mente, zelar para a nossa mente, aprender e continuar aprendendo. Saber e buscar saber cada vez mais, né? O apóstolo Paulo, preso, velho, em 2 Timóteo escreve: traga-me os livros. Homem, pelo amor de Deus, tu está preso, está prestes a morrer, para que tu quer livro? Porque Paulo queria cuidar da sua mente. É por isso que Paulo, né, nós estamos falando dele, né? Paulo, preso, sozinho, abandonado pelos amigos, pelos irmãos, não ficou doido, não ficou depressivo, não ficou desejando suicídio, sabe por quê? Mente saudável, né? Olha que interessante. Terceira coisa que eu quero fazer aqui, como uma forma de refletirmos, é exatamente sobre o Evangelho. Eu falei sobre isso, né? Anúncio das boas notícias do Salvador, né? O Senhor Jesus Cristo. Nós temos o Evangelho sendo falado, proclamado, predito ainda no Antigo Testamento pelos profetas, né? Sim, há muitas passagens. Nós temos aqui Moisés, né? Em Gênesis 3,15, falando que de Eva iria vir um descendente, queria sim ser ferido pela serpente, o próprio diabo, mas queria pisar na cabeça da serpente. Ou seja, queria vencer o diabo, queria destruir as obras do mal. Vez por outra, quando eu estou falando de Jesus junto com a Milka para o Apolo, aí Jesus. Pois é, pai, Jesus morreu, né? Jesus ressuscitou. Pois é, pai, Jesus ressuscitou. Mas Jesus vai voltar. E o Apolo para e fala assim, ele vai voltar para matar o mal, pai. E ele fala isso como se fosse a coisa mais
impressionante na vida dele, né? Ele vai matar o mal, pai. Filho, o Jesus vai matar o mal. Ele vai matar com a espada, pai, né? E ele sabe, ele tem essa compreensão. Então o Antigo Testamento já falava sobre isso. Deixa-me dar uma outra dica. Isaías 53. Isaías 53 é uma das passagens mais belíssimas do Antigo Testamento, falando sobre a obra, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estava lendo um livrinho aqui, escrito nos anos 90, o escritor chama Arno Froese, né? Eu acho que é assim o nome dele. Olha o que ele escreveu, eu achei legal, eu quero compartilhar com vocês. É importante salientar que a Bíblia é o único livro verdadeiramente profético. Você não encontra profecias no Alcorão islâmico ou no Bhagavad Gita hindu. E você também não encontra a palavra profética nos textos sânscritos budistas, que na verdade ensinam o homem o caminho da não existência, né? Achei muito legal como a Bíblia, sendo esse livro peculiar, esse livro único que nos traz profecias. Muitas profecias foram sim cumpridas em Jesus e muitas profecias ainda hão de ser cumpridas. E nós estamos aqui, ó, vivendo tempos de expectativas, de cumprimentos de profecias. O que estou querendo dizer? O Antigo Testamento fala de Jesus. Prepara, traz, alimenta uma expectativa de um redentor, de um rei que viria trazer paz e justiça, de um cordeiro que iria ser, de fato, sacrificado de uma vez por todas, né? Nós temos isso aqui sendo descrito no Antigo Testamento. Nós temos o Evangelho aqui sendo proclamado por meio do Senhor Jesus Cristo, né? Uma chamada ao arrependimento, uma chamada à fé, uma chamada para que pudessem acreditar nele, né? Uma alfinetada, vez por outra, na incredulidade, naqueles que amam uma vida de pecados, né? E também nós temos o ensino dos apóstolos. Pedro escreveu cartas no Novo Testamento, Paulo escreveu, Mateus escreveu o Evangelho, nós temos aqui Tiago, o meio-irmão de Jesus, escrevendo aqui também, temos João escrevendo, temos Judas também, meio-irmão de Jesus, escrevendo um livrinho de um capítulo só. Temos tantas coisas maravilhosas no Novo Testamento, coisas incríveis. Então, os apóstolos também estão ensinando, mostrando aqui as explicações acerca do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Gostaram até aqui? Pois é, isso faz com que a gente compreenda que a Bíblia, ela tem que ser lida como um todo, né? Ah, pastor, mas eu só compreendo o Novo Testamento. Eu sei que compreender o Novo Testamento é muito mais fácil do que compreender o Antigo Testamento. Mas a gente não pode esquecer de que a Bíblia é um livro coerente. Não é simplesmente um retalho, uma coxa de retalho de escritor daqui, dali, acolá, e compilar isso. Não é assim. A Bíblia tem uma ordem. A Bíblia tem uma linha de progressão. A Bíblia é coesa, ainda que escrita em 3 continentes, ainda que escrita por mais ou menos 1500 anos, ainda que escrita por diversos escritores. Nós temos aqui um livro extremamente importante, inerrante, ou seja, sem disparidades, erros relacionados ao conhecimento do Senhor, erros relacionados à nossa vida. Não existem erros nesse livro. E a Bíblia também é suficiente, a revelação que Deus nos deu é suficiente para reinventar a nossa mente, para transformar o nosso coração, para mostrar o caminho de Deus, tanto o que Ele é, quanto o que Ele quer de nós. Vez por outra eu pergunto para as pessoas, já entendeu o que Deus quer de você? E aí, Carla, já descobriu? Wellington, já descobriu o que Deus quer de você? E aí eu já dou o conselho, busque a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Luísa, cadê você, Luísa? Já acabou Marcos? Já leu Marcos? Eu incentivo as pessoas a lerem a palavra do Senhor. Eu sei aí que a mamãe da Vivi está numa belíssima jornada, lendo o Evangelho de Marcos, né? Que coisa maravilhosa. Parabéns, continue, porque é assim que você vai entender mais sobre quem Deus é e o que Ele quer de você, tá certo? Essa Bíblia Sagrada também nos transforma, promovendo fé naqueles que não têm. Pastor, eu tô lendo a Bíblia, mas às vezes eu não acredito. Quer acreditar? Continua lendo. Quer acreditar? Pede a Deus para acreditar. E uma
última reflexão, não a última parte do meu sermão, mas a minha última reflexão, tem a ver com a igreja. Eu já falei sobre o amor, já falei sobre a mente, já falei sobre o evangelho, já falei aqui sobre a Bíblia como um todo, e agora eu quero fazer aqui, em quinto lugar, uma reflexão acerca da igreja, tá certo? A igreja, ela, acima de qualquer outra coisa, ela é de Jesus. Ela não é simplesmente um fruto do seu tempo, não é uma construção humana, simplesmente, não é simplesmente uma instituição social, não é. A igreja é de Jesus. E se eu falo que a igreja é de Jesus, eu falo também que a igreja ela tem uma dupla natureza. Assim como Jesus tinha uma dupla natureza, ele é humano, como eu e você, mas sem pecado. E tão divino quanto Deus o Pai. Então, se nós somos de Jesus Cristo, nós também temos uma dupla natureza. O que eu estou querendo dizer? A igreja, sim, ela pode ter um CNPJ, né? Um endereço no Google. Nós temos, sim, cadeiras, um patrimônio físico, temos pessoas andando, né, se relacionando, mas também temos uma igreja numa esfera espiritual. E aqui, muitas vezes, é quando a gente desconhece, a igreja é uma só. Nós somos uma igreja só de Jesus. Jesus comprou uma igreja. Sim, temos vários nomes, vários jeitos de ser. Alguns pastores são bonitos, outros usam bigode, né? Alguns têm os cabelos lindos, outros são carecas, né? Alguns usam terno e gravata, outros gostam de blusinha floral, né? Sim, nós somos diferentes. As luzes às vezes são diferentes nas nossas igrejas, mas temos uma só cabeça, um só rei, um só redentor, é Jesus. A igreja, ela é de Jesus e também é a comunidade amorosa, a comunidade que emana, que transforma pessoas através do amor. Uma igreja que não ama, uma igreja onde as pessoas viram a cara, muitas vezes pode ser fake, viu? Porque se a gente não ama o nosso irmão, João vai dizer, você nem viu, nem conhece a Deus. Então não se engane, nem todas as pessoas que fazem parte daquele lugar são de fato componentes da igreja. Nem todos aqueles que frequentam cultos religiosos são de fato filhos daquele pai. Nem todos que estão ali, às vezes até se fingindo de cristãos, são de fato discípulos de Jesus Cristo. Há muito engano no nosso tempo, né? A igreja, ela precisa ser marcada como uma igreja, como o povo que ama. A gente tem que sentir saudade, sim. Nós estamos num tempo difícil, um tempo de gemermos. Cadê a ceia do Senhor? Nós estamos sem ceia. Cadê o batismo? Não dá pra gente fazer batismo à distância? Não dá. Cadê as nossas reuniões públicas? É por isso que quando eu estou tocando, né? E aí o baiano, oh, saudade, o Jair, oh, saudade do baiano, a Bia, oh, me lembrei da Miriam falando, lembrei da Bia. Há uma conexão. E essa conexão não tem a ver com afinidade. Não tem a ver simplesmente com eu gosto do jeito de ser dele, eu gosto do jeito de ser dela. Tem a ver com algo superior a nós. Nos transcende. É um amor que vem de Deus. Essa igreja, ela também é discipuladora, ou seja, ela tem a missão de trazer outras pessoas a fazer parte dessa comunidade amorosa, dessas entranhas invisíveis de amor que vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, a igreja é chamada para alcançar outros a experimentarem o mesmo. A igreja, ela é uma plataforma para pregar a outras pessoas a mensagem de salvação no Senhor Jesus Cristo. Uma mensagem que fala sobre Deus perfeito, santo, justo e belo, criador dos céus e da terra. Uma mensagem que fala que nós somos criaturas feitas à imagem de Deus, não animais racionais, não seres evoluídos, mas gente criada à imagem de Deus. Esse povo, que somos nós, no caso, a humanidade, ela pecou em rebelião, em revolução contra o próprio Deus, almejando ser igual a Deus, né? E essa rebelião faz com que a gente agora queira viver as nossas próprias custas, do nosso próprio jeito. Temos aqui, vem por outra coceirinha no ouvido toda vez que alguém vem falar de Deus, né? Porque às vezes a gente educadamente respeita, mas a gente não quer muito contato. A gente quer uma coisa mais distante. Então, o pecado nos afasta de Deus. O pecado é uma ofensa de Deus e a maior implicação disso é, sim, uma quebra de relacionamento.
Somos então merecedores de morte, porque pecamos contra esse Deus eterno, maravilhoso e criador dos céus e da terra. Mas este Deus nos ama tanto e é tão gracioso que trouxe o seu Filho à terra para que pudesse morrer, para que todos os que nele crescem pudessem viver. Viver em paz com Deus, viver com perdão de pecados, viver com suas dívidas canceladas, viver uma vida eterna, onde por causa de Jesus Cristo nós sim enfrentaremos a morte e venceremos. Ressuscitaremos com Ele. A obra de Jesus Cristo requer de nós uma decisão. Não podemos ser simplesmente simpatizantes. Não podemos ser simplesmente pessoas que gostam do fulano. Ah, do meu valor pastor Miguel. Ah, gosta e tal de ouvir. Não é só isso que Deus quer de você. Não é só uma vida de religiosidade. O Senhor quer de você que você entregue de vez o seu coração a Jesus por fé. De que você cancele aí xizinho em seus pecados por meio do arrependimento e busque lutar para nunca mais cair. E essa luta não vai ser uma luta simplesmente dolorosa e religiosa, mas uma luta que te trará paz, porque o Senhor estará contigo. Deus transformará seu coração e vai te dar amor por coisas que você jamais imaginou amar. Deus vai te dar um apego para coisas que você jamais imaginou ter. Em primeiro lugar, a Ele. E em segundo lugar, a nós, o seu povo. Em terceiro lugar, ao mundo caído que desconhece, despreza e zomba de Deus. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, e agora? Como viveremos, né? Lembrando aqui do meu querido Chuck Swindoll. E agora? Chuck Colson, perdão. Chuck Colson. E agora como viveremos? É hora da aplicação. Meus queridos, o sermão está chegando no final. Graças a Deus eu não me estendi muito, graças a Deus. Mas nós temos uns pequenos minutos para reflexão. Nós precisamos amar. O amor precisa ser a maior característica da nossa vida. Não ansiedade, não remorso. Tem gente que a cara é feia porque o coração não tem amor. Né? Lembrando aí que sorriso não depende de dentes retos e brancos e lindos. Tem gente sem dente que dá um sorriso tão maravilhoso. Pastor, que marmota é essa? Não, não estou falando só de marmota, não. Eu me lembro até da Naimê. A Naimê pequenininha, sem dente. Ela dava uns sorrisos que encantavam o nosso dia. Sabe? Às vezes, uma cara triste é reflexo de um coração vazio. E só existe algo que pode encher o nosso coração ao ponto de nos satisfazer. O que eu estou querendo dizer é que você pode fazer... Qual o seu sonho? Pastor, eu quero viajar pelo mundo inteiro. Você pode viajar pelo mundo inteiro e às vezes nem curtir a viagem. Sabe? Às vezes você pode ter saúde e nem valorizar isso. Às vezes você pode ter bens de consumo maravilhosos e nem ficar feliz com isso. Deus nos dá um amor que satisfaz a nossa alma. É como se antes desse amor fôssemos pessoas com falta de ar, sabe? O Covid-19 tira o ar das pessoas. É triste, a pessoa morre sufocada, com falta de oxigênio. Parece que aqueles que não compreendem o amor de Deus estão vivos, mas vazios. Quando enxergamos, aceitamos, recebemos o amor de Deus, somos preenchidos de dentro para fora. O nosso coração agora tem um motivo para viver. Precisamos amar uns aos outros. Fazendo uma referência aqui à poesia antiga, preciso amar como se não houvesse amanhã. O amor não apenas à família, mas o amor também ao diferente, aqueles que são de fora, aqueles que ainda não são de dentro, aqueles que são diferentes, aqueles que são feios, aqueles que causam medo. Mas quando a gente ama, a gente entende que o amor lança fora o medo. Precisamos amar. Esse é um tempo difícil que estamos vivendo. Precisamos amar. Outra coisa que eu compartilho aqui com vocês, como um conselho humilde, mas baseado na palavra do Senhor, é que temos que ter cuidado com a nossa mente. Tem gente que já está entrando em depressão profunda. Tem gente que já está perdendo sono aqui de ansiedade, como é que vai ser, como é que vai ficar, e amanhã, e depois, e próximo mês, a mente trabalhando a mil. Cuidado! Vamos pausar aqui, vamos apertar o freio, vamos aprender a cuidar da nossa mente. Porque muitas doenças vêm daqui, ó. Gastrite. Aí, pastor, gastrite tem na barriga, não. Mas vem daqui, ó.
Gastrite é ansiedade, vem daqui, ó. Tá certo? A negada fica tensa aí, pastor, tudo tenso aqui. Ansiedade, ó. Cabeça não tá boa. Precisamos cuidar da nossa mente. Precisamos cuidar para que mentiras, imoralidades, como eu falei na semana passada, né? Mentiras, imoralidades, coisas que são de pouco proveito, coisas triviais, coisas supérfluas, coisas fúteis, coisas sem valor, entrem e fiquem na nossa cabeça. Minha gente, este mundo passa! Precisamos nos encher da eternidade, mas não se enganem. Se encher da eternidade, pensar nas coisas do alto, não é simplesmente fugir dessa terra, é sermos melhores nessa terra. Aqueles que pensam nas coisas do alto se tornam melhores maridos, melhores esposos, melhores filhos, melhores irmãos, melhores profissionais, porque se guiam por valores eternos e não por aquilo que é passageiro. Não esqueçam desse detalhe. Vamos cuidar da nossa mente. Cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente canta, com aquilo que a gente diz. Vamos cuidar da nossa mente. Quarto lugar, a Bíblia tem que ser por nós lida, refletida, estudada, compartilhada, ensinada. Gisele, nossa querida Gisele, esposa do nosso amado irmão Arnaldo, vou fofocar de você agora, viu? Rasga, pastor, rasga! Vou rasgar. Tem fofoca aqui, viu? Vamos lá. A Gisele compartilhou com a gente aqui no pequeno grupo, né, o nosso pequeno grupo online, de como ela tem tido ótimos momentos com o Arnaldo de leitura da palavra, né? O Arnaldo é guarda municipal, então o horário dele às vezes é maluco e tal. Eles estão destinando todos os dias um tempo para ler a Bíblia juntos, conversarem sobre as Escrituras. E isso tem sido uma dinâmica tão presente na vida da Gisele e do Arnaldo, que a Gisele, há alguns dias atrás, quando recebeu mais ali aquela atividade de guardas, né, ali tomando um cafezinho na casa dela, conversando sobre a Bíblia. Ora, se estamos, irmão Ozete, lendo a Bíblia, refletindo sobre ela, estudando a Bíblia, vai ser fácil compartilhar a Bíblia também. Vai ser fácil ensinar para as outras pessoas. Mas como é que eu vou ensinar para vocês a Bíblia se eu não leio? Como é que nós vamos ensinar para os nossos filhos se nós não lemos? Como é que nós vamos conversar sobre a Bíblia se nós não estivermos cheios disso? Nós só vamos conversar de coisas que tomem o nosso coração. Se estivermos cheios da Bíblia, falaremos da palavra. É a Bíblia Sagrada que vai ser a fonte de um pensamento puro. Nós não vamos enlouquecer. Ei, irmãos, o mundo está ficando doido aí. Já teve um artista da Globo aí, de 80 e tantos anos, que tirou sua própria vida. O povo está achando aí que foi por causa desses tempos terríveis. Tivemos aqui a péssima notícia de um dos grandes homens de Deus no nosso tempo aqui, que perdeu sua vida, 49 anos. Gente, o mundo aí tá ruim. Só a palavra de Deus para renovar a nossa mente. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu faço aqui um lembrete, trago um lembrete para vocês. A igreja, ela é chamada para falar as mesmas coisas durante 10, 15, 20, 2 mil anos. A igreja não é simplesmente um lugar de novidade. A igreja, muitas vezes, é um lugar, né, é o ambiente trazido por essas pessoas maravilhosas para trazer à mente aquilo que nós não podemos nos esquecer. Aquilo que não pode sair da nossa cabeça. E são heranças que muitas vezes nós vamos repetir nos sermões. E tem a ver com fé. Tem a ver com aquele em quem nós cremos. Tem a ver com amor. De quem nós recebemos esse amor, a quem nós amamos, ao amor que nós compartilhamos, e tem a ver com a esperança do reino do Senhor vindo em poder e glória, como diz meu querido Apolo, meu nenezinho Apolo, ele vai vir, papai, ele vai vir com a espada na mão, e ele vai matar o mal, pois ele vai derrotar de uma vez por todas o mal. Não haverá mais pecado em seu reino. Quando todas as coisas forem restabelecidas, quando tudo for renovado, não vai mais ter câncer, minha gente. Não vai mais haver Alzheimer. Não vai mais haver hérnia de disco. Ninguém mais vai perder seus filhos. Ninguém vai mais perder amigo. Ninguém vai mais perder parente. Ninguém vai mais se decepcionar com o povo da igreja. Ninguém. Vai estar tudo perfeito. E não só tudo perfeito, mas nós estaremos preparados para a perfeição. Porque seremos transformados, trazidos por Deus para a sua glória e virtude. O Senhor nos preparará
para gozarmos desse tempo sem fim. Mas faço um apelo à igreja. Igreja de Jesus Cristo, Igreja Cristã Evangélica de Sobral, não durmamos no ponto, meus amados irmãos. Não durmamos no ponto. Não é tempo de nos dissiparmos, de perdermos aí o fervor pelo Senhor. Não é tempo de darmos voz e vez ao assunto da vez. Irmãos, não somos o povo alienado. Nós estamos sim passando por uma pandemia. Estamos sim passando aqui por um momento terrível de quarentena. Pessoas estão perdendo emprego. Pessoas estão ficando desempregadas. Pessoas estão precisando cada vez mais de cestas básicas. Pessoas estão precisando ir no hospital e não vai ter vaga. E não tem vaga. Estamos passando. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aqui não é o centro da minha vida. Isso aqui não pode ser o centro da nossa vida. Isso não pode gerir e guiar a nossa agenda. Quem manda na agenda da igreja é Jesus. Nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por isso. Estamos passando por isso. Mas eu não vou ficar pregando só sobre Covid-19, não. Tem muito mais coisa importante para a gente pensar. Diga aí, por exemplo, Jesus é muito mais importante para a gente pensar. Tem outras coisas na vida que nós devemos nos importar. Outras coisas. Então, eu não estou fazendo uma série de sermões aqui, só falando sobre isso. Eu estou falando da Bíblia. Estou ensinando e o povo precisa aprender. Igreja, não é tempo de dissiparmos. Não é tempo da gente esmorecer. Não é tempo da gente perder o fervor espiritual. É tempo da gente pisar no acelerador. É tempo da gente ouvir mais músicas boas. É tempo da gente assistir coisas boas. É tempo da gente conversar coisas boas, seja por celular, seja por videochamada. É tempo da gente trazer esperança para esse mundo. É tempo para a gente alcançar outros, fazer estudo bíblico. Quer um estudo bíblico? Você quer um estudo bíblico? Fale comigo que eu desenrolo um para você, alguém para lhe acompanhar. É tempo da gente encher a nossa cabeça com coisas boas, porque o mundo está se desesperando. E não esqueçamos, de forma alguma, que Jesus é aquele que nos dá vida, que nos dá o tom da vida, que nos dá a graça da vida, por meio de sua morte. Ele morreu para que pudéssemos ter vida. Ter vida em Jesus Cristo é amá-lo, porque Ele ama primeiro. É receber dele o perdão dos pecados, porque você se arrependeu. É saber que você tem pecados cancelados, porque Ele morreu na cruz, anulando a escrita de dívida que tinha contrária a nós. É Ele que faz os nossos pecados serem apagados, como nós costumamos dizer. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Faço um convite a você, meu amigo, que me ouviu, me acompanhou até agora. Faça parte dessa história. Que história, pastor? A história da igreja de vocês? Não! A história de Jesus! Quando nós morremos para nós mesmos, nós vivemos a vida dele. Quando eu digo venha fazer parte dessa história, venha fazer parte da história de Jesus. Eu quero viver para ver o que Jesus pode fazer na sua vida, porque eu creio. Ele pode fazer coisas maravilhosas. E sim, óbvio, se você mora para as bandas de Sobral, queremos que você aprenda desta comunidade amorosa, mais do Deus que é amor. Sim, por meio dos louvores, das músicas cantadas, seja por meio das pregações, seja por mim, do Isaac, do irmão Zete, do irmão Caetano, irmão Djalma, Carlos Jefferson, Carlos Aleph ou tantos outros. Sim, queremos que você compreenda o amor através das nossas relações, das nossas piadas sem graças, do nosso açaizinho, da nossa tapioquinha com queijo, aquele nosso cafezinho junto quando tudo acabar. Queremos sim que você encontre o valor de uma família ligada espiritualmente pelo mesmo Pai. Em Cristo podemos ser irmãos uns dos outros. Por meio da obra do Espírito Santo podemos ter uma nova vida, fazer parte da linhagem do Senhor. Faça parte disso. Faz sentido para você o que eu falei até agora? Faz sentido? O que é que te impede de você se entregar hoje por inteiro, por inteira ao Senhor Jesus Cristo? O que é que te impede hoje de você clamar ao Senhor em oração? Senhor, me salva. Me perdoe, eu estou longe. Eu estou fraco, eu não consigo mais. Se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. O que é que te impede? O que é que te impede? Eu acho que nada te impede. Talvez o maior impedimento seja você mesmo. Então ore a Deus. Quero orar por sua vida.